Vamos então começar a segunda parte das manifestações espíritas. Nós vamos ver aqui o primeiro capítulo, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Então, nós estamos na questão 52, né? O item 52, não são perguntas, né? São itens. Item 52. A opinião materialista, estando descartada como condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma depois da morte pode se manifestar aos vivos. A questão assim reduzida à sua mais simples expressão encontra-se singularmente desembaraçada, ou seja, encontra-se menos complicada, né? Mais fácil de entender. Poder-se-ia perguntar, de início, por que seres inteligentes que vivem de alguma forma no nosso meio, embora invisíveis por sua natureza, não poderiam atestar sua presença de um modo qualquer. A simples razão diz que, para isso, não há nada absolutamente impossível e já é alguma coisa, né? Nada impede, né, que nós possamos ter contato com os espíritos desencarnados. Esta crença tem, aliás, para ela, o assentimento, né, a concordância de todos os povos, porque se a encontra por toda a parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão geral sem nem sobreviver aos tempos sem se apoiar sobre alguma coisa. Em todas as religiões, em todas as crenças, as mais primitivas, sempre existe essa colocação da vida após a morte, de um mundo depois da morte e de espíritos, né? Seja com o nome de anjos, né? Seja com o nome de gênios, não importa o nome que se dê, mas com uma vida que existe fora do mundo dos encarnados. Ela é, ademais, sancionada pelos testemunhos dos livros sagrados e dos pais da igreja, né, através do que eles chamam de anjos, né? E foi preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para a relegar entre as ideias supersticiosas. Se estamos em erros, estas autoridades o estão igualmente. Mas aí não estão senão considerações morais. Uma causa, sobretudo, contribui para fortalecer a dúvida numa época tão positiva quanto a nossa, em que se procura se dar conta de tudo, em que se quer saber o porquê e como de cada coisa, foi a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Este conhecimento adquirido, o fato das manifestações, nada mais tem de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. Então, este conhecimento adquirido, nós temos na primeira obra que foi publicada, o Livro dos Espíritos, onde os espíritos explicam, os espíritos respondem às perguntas, né? Os espíritos esclarecem sobre a vida no mundo espiritual. A ideia que se forma dos espíritos torna, à primeira vista, o fenômeno incompreensível. Estas manifestações não podem ocorrer senão pela ação do espírito sobre a matéria. É por isso que aqueles que creem que o espírito é a ausência de toda a matéria, pergunta-se com alguma aparência de razão como pôde ele agir materialmente. Ora, aí está o erro. Porque o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Nós vamos ver todo o trabalho do Kardec com essa colocação, né? O espírito encarnado é chamado de alma. E quando ele fala de espírito, ele está falando do desencarnado. A alma é o espírito encarnado. Então, o espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa na morte, não sai despojado de
todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana, e com efeito, quando nos aparecem é sobre aquela que nós o conhecemos. Quando nos aparece é sobre aquela forma humana que nós os conhecemos. Nós vamos ver dentro da literatura espírita que muitos espíritos, às vezes no plano espiritual, preferem manter aqueles que têm condições para isso, conhecimento para isso, né? Preferem manter a aparência de uma encarnação que foi muito importante para eles. Então nós vamos ver, por exemplo, que o Emmanuel aparece pela primeira vez para o Chico como um bispo. Ele havia desencarnado há pouco tempo como um bispo do Pará, e ele aparece como esse bispo na primeira aparição. Depois que ele escreve o livro Há 2000 anos, ele passa a usar a identidade de Públio Lentulus, né, que é a identidade mais conhecida dele, né, do senador, e que a encarnação que ele teve um encontro com Jesus, embora muito orgulhoso, prepotente, mas foi a encarnação que ele teve encontro com Jesus. Então a gente vê que ele se apresenta, depois do livro Há 2000 anos, com a aparência do senador, com a aparência do Públio Lentulus. E é tão legal, assim, tão interessante a amizade, né, o carinho dele com o Chico, que ao longo do tempo ele vai envelhecendo junto com o Chico. Então a gente vê os relatos, né, e o próprio Chico colocando que quando o Chico estava velhinho, ali um pouco antes dele desencarnar, o Chico conta que o Emmanuel aparece a todos que o veem com os cabelos brancos e o rosto envelhecido. Então ele procurou também envelhecer a sua aparência para acompanhar o Chico. Observemo-los, né, os espíritos, atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Estão num estado de perturbação. Tudo está confuso ao seu redor. Eles veem seu corpo, são ou mutilado, conforme o gênero de morte. E conforme não só o gênero de morte, mas também com o esclarecimento. Nós vamos ver que aqueles espíritos que já têm um certo conhecimento, que já têm esclarecimento, né, já estão com uma certa evolução, eles participam do desencarne. A gente vai ver isso no Voltei com o irmão Jacó, participa do desencarne, ele mesmo, né, faz o desligamento do seu cordão de prata. Nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, né, o Dimas, que é ali que está mais preparado, mas o apego dele com a família, os filhos pequenos, o despreparo da família, embora ele tivesse um pouco mais preparado, a família extremamente despreparada, o prendem ali junto ao corpo. Então a gente vê que ele é adormecido, né, para ser encaminhado. Então nós vamos ver, não existe um desencarne igual ao outro, como não existe um reencarne igual ao outro, porque nós somos únicos, somos todos diferentes uns dos outros, né? Então é o que ele está dizendo aqui. Tudo está confuso ao seu redor, eles veem seu corpo, são ou mutilado, conforme o gênero de morte. De outra parte, se veem e se sentem vivos, né? Porque estão ali, né, com aquele corpo da última encarnação, e é o perispírito que está ali se manifestando. O perispírito é semi-material, então ele é uma matéria mais sutil nos espíritos que são mais elevados. Quanto mais denso é o espírito, mais denso é o perispírito. Então, um irmão instigante ao desencarnar, ele é tão denso, o perispírito dele é tão pesado, é tão material, que ele acha que ele está com o corpo. Ele acha que ele continua encarnado e que ele está ali com o corpo. Então, se veem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que esse corpo é o seu, e não compreendem que dele estejam separados. Continuam a se ver sob a sua forma primitiva, né? A forma da sua última encarnação, né? A forma de antes do desencarne. E esta visão produz em alguns, durante um certo tempo, uma singular ilusão, a de se crerem ainda vivos.
necessitam da experiência do seu novo estado para se convencerem da realidade. Então, nós vamos ver, por exemplo, no livro A Vida Continua, que a Evelina, ela desencarna, ela se acha ali no hospital, e os irmãos que estão ali atendendo, que estão tratando dela, não colocam para ela que ela desencarnou. Como ela desencarnou no meio de uma cirurgia, ela acha muito natural ela estar ali no hospital, então ela acha que ela continua encarnada. Leva um tempo para eles colocarem para ela que ela havia desencarnado. Então, dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma vestimenta velha, da qual estão despojados e não têm saudade. Sentem-se mais leves e, como desembaraçados de um fardo. Não experimentam mais dores físicas e são muito felizes de poderem se elevar, percorrer o espaço, assim como quando vivos o fizeram muitas vezes durante os seus sonhos. E aqui tem uma nota do Kardec, onde ele fala para reler no Livro dos Espíritos, né? Nós temos aqui no canal as questões de 400 a 418, onde ele fala do sonho. Entretanto, apesar da ausência do corpo, constatam sua personalidade. Entretanto, apesar da ausência do corpo, constatam sua personalidade. Tem uma forma, mas uma forma que não os oprime nem os embaraça. Tem, enfim, a consciência do seu eu e de sua individualidade, né? Do seu eu ali naquele momento, naquela encarnação, naquele avatar que ele está vestindo ali, e da sua individualidade. Que devemos disso concluir? Kardec está perguntando aqui. É que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva consigo alguma coisa. Leva alguma coisa consigo. Numerosas observações de fatos irrecusáveis, do quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no homem três coisas. Primeira, alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o senso moral. É no espírito que tem, nós somos espírito, né? É o espírito que tem a mente, é o espírito que pensa, é o espírito que sente, é o espírito que guarda os aprendizados, né? Nós somos espírito e manipulamos este corpo físico, que é o nosso avatar, que é a nossa vestimenta, através de um corpo semimaterial, que é o perispírito. Mas o pensamento, o sentimento, o conhecimento está conosco, espírito. Nós somos espírito, comandamos o perispírito, que é um corpo semimaterial, que comanda um corpo material, que é o corpo físico. E o Kardec vai enfatizar bem isso aqui, porque a gente precisa entender muito bem perispírito para podermos entender mediunidade. Então, primeiro, alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, servindo de laço entre a alma e o corpo. Então, é o perispírito que vai ligar o espírito ou a alma, né, que é o espírito encarnado, com o corpo que ele vai utilizar. Então, é o perispírito que comanda o corpo físico. Um espírito não tem como se comunicar. A gente vai ver nas questões 88 e 88A, quando Kardec pergunta, isso no Livro dos Espíritos, né? O Kardec pergunta sobre o espírito e lá eles colocam que é uma criação de Deus e só ele o sabe, né, qual é, do que é e como é criado, mas que é uma centelha, é uma luz, é uma energia.
e ela se manifesta sempre através do perispírito, em qualquer parte do universo. O perispírito vai ser sempre semimaterial, com a matéria daquele planeta em que aquele espírito vai se manifestar e vai comandar o corpo que é compatível com aquele planeta. Então, semimaterial, fluídico e parte material. Para quê? Para que ele possa se comunicar com o corpo e para que ele possa enviar e receber as coordenadas do espírito. Então, o espírito comanda, o perispírito repassa as informações e o comando para o corpo, as sensações, as observações e aquilo que o corpo sente, o perispírito repassa para o espírito. Nós, pensando, aprendendo, adquirindo conhecimento, somos espírito e nos utilizamos desse corpo físico aqui na Terra para poder aprender. E essa interface, esse comando de ordem e sensação repassada é feito através do perispírito. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro, né, o perispírito dele se separa e segue a alma, segue o espírito, né? Segue a alma que se encontra dessa maneira, sempre com um envoltório. Eu estava falando, o espírito sempre vai precisar de um envoltório para poder se comunicar. Quando nós estamos desencarnados, é o nosso perispírito que se comunica, que se apresenta no mundo espiritual, e nós, como espírito, comandamos, coordenamos o perispírito. Então, o outro, né, o perispírito, dele se separa do corpo e segue a alma, que se encontra dessa maneira sempre com um envoltório. Este último, que é o perispírito, se bem que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não pudéssemos apanhá-la e submetê-la à análise. Então, o perispírito é uma matéria sutil, né? Uma matéria quintessenciada, como a gente vê lá no livro dos espíritos, ou semimaterial, né? Uma parte fluídica e uma parte material. Este segundo envoltório da alma, ou perispírito, né, que é o intermediário, né, entre os dois, entre o corpo e o espírito. Então, este segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Então, o que nós estávamos falando, recebe o comando e devolve as informações e as sensações. Para nos servir de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um tão grande papel na economia e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, eu vou repetir aqui, né? Designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um tão grande papel na economia e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A gente não se dá conta da importância do perispírito, né? Porque o perispírito é o modelo organizacional biológico, é ele que organiza o corpo, é ele que passa todas as impressões que o espírito precisa vivenciar naquela encarnação, ele passa todas as marcas que aquele espírito está trazendo de vidas anteriores, então passa para aquele corpo que tá se formando ali. E é ele o condutor, né? É ele que vai gerenciar esse corpo físico, né? E ele é importante tanto nos fenômenos fisiológicos, a formação
toda do corpo é pelo perispírito, como patológico, como nas doenças. As patologias também, muitas delas, vêm do perispírito para o corpo. Elas são trazidas porque é necessário se limpar o perispírito do que fizemos em vidas passadas, e aí ele passa essas patologias, essas doenças, para o corpo físico. O corpo físico age como um mata-borrão e limpa ali o perispírito, dependendo de como a gente passa por essas doenças, né? Como se passa como aprendiz, se passa com resignação, com resiliência, aprendendo as lições que precisa passar, termina a encarnação, o perispírito está limpo. Se não passa desse jeito, vai continuar a marca ali, vai continuar a necessidade de passar tudo de novo numa próxima reencarnação. A medicina, não considerando senão o elemento material ponderável, né, o corpo, se priva na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. O perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorre na ciência, algumas vezes para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, mas um resultado da observação, como teremos ocasião de o demonstrar. Para o momento, e para não antecipar sobre os fatos que iremos relatar, nos limitaremos a dizer que, seja durante sua união com o corpo, seja depois de sua separação, a alma jamais está separada do seu perispírito. Quer dizer, o espírito jamais está separado do perispírito. Ele vai sempre se manifestar através do perispírito. Já se disse que o espírito é uma chama, é uma chispa, uma centelha. Nós vimos isso na questão 88 e 88A, né, do livro dos Espíritos, né, como eu já falei, nós temos aqui no canal. Então já se disse que o espírito é uma chama, uma chispa. Isto se deve entender do espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada. Mas em qualquer grau que se encontre, está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja matéria se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. Então, quanto mais o espírito se eleva, quanto mais o espírito se purifica, mais etéreo fica o perispírito. Nós vamos ver nos livros do André Luiz, ele colocando que se purifica a tal ponto que chega a se confundir, a virar quase que uma centelha de luz, né? Uma energia assim, que chega a se confundir com o espírito. Mas sempre o espírito vai se manifestar por um envoltório semimaterial, né? Utilizando o fluido cósmico universal, que é a parte fluida, e a matéria do planeta em que ele vai, ou do lugar em que ele vai se manifestar. Vai ser sempre um perispírito semimaterial para que o espírito possa se comunicar. Então é o que ele está dizendo aqui. Cuja matéria se eteriza à medida que ele, né, o espírito, se purifica e se eleva na hierarquia, de tal sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da do espírito e que não concebemos um sem o outro. Quer dizer, não tem como conceber, nós vamos sempre ver o espírito pela sua forma, ou seja, pelo seu perispírito. O perispírito faz, pois, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o espírito, como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa. É para o espírito o que o corpo é para o homem. É o agente ou o instrumento de sua ação. Então, o perispírito é
um corpo semimaterial, ele não pensa, ele obedece ordens. E ele dá ordens para um corpo material que não pensa, que obedece ordens, que é este corpo que nós nos utilizamos. Este corpo não pensa. O pensamento está no espírito. Nós somos espírito. A forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, é geralmente aquela sobre a qual conhecemos o espírito quando vivo. Poder-se-iria crer, em razão disso, que o perispírito separado de todas as partes do corpo se amolda de alguma sorte sobre ele e lhe conserva o tipo, mas não parece que isso seja assim. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessitadas para o meio no qual o ser foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos, e ao menos o que dizem os espíritos, é igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados e que não tem senão o perispírito. É aquela sobre a qual, em todos os tempos, se representam os anjos ou espíritos puros, de onde devemos concluir que a forma humana é o tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau, né, ou qualquer que seja a evolução ao qual pertencem. Então, o que ele está colocando aqui? Por que essas diferenças de detalhes? Porque, dependendo da evolução, aquele perispírito vai se apresentar após o desencarne perfeito. Então, digamos que aqui na Terra ele fosse um encarnado cego, ou encarnado que não tivesse uma perna, ou não tivesse uma mão, dependendo do seu grau de evolução, dependendo do seu conhecimento, da sua capacidade evolutiva, ou seja, o grau de conhecimento de evolução que ele está na escala hierárquica, ele vai desencarnar e seu perispírito está perfeito. Se ele é um espírito denso, com pouco conhecimento, com pouca evolução, ele vai desencarnar exatamente como ele se encontrava na Terra como encarnado, cego ou faltando alguma parte do corpo. Então aí a gente vai ver que às vezes o espírito, para se apresentar, ele pode até se apresentar. Digamos assim, se ele era uma pessoa que não tinha um braço, ele vai se apresentar ali para aqueles que o conheceram daquela forma. Mas no plano espiritual, ele não necessariamente vai estar desse jeito. Porque se ele estiver numa condição de conhecimento, de entendimento melhor, ele vai estar com o seu perispírito completo, sem mutilação. Então nós vamos ver, quem morre num acidente, ele volta, ele desencarna e no plano espiritual ele está com o seu corpo perispiritual perfeito. Quem se suicida pelo livre-arbítrio escolheu sair do corpo físico, ele vai manter no seu perispírito todas as dores, as características e as deformações que ele causou no corpo físico. Então, se ele deu um tiro na cabeça, ele vai continuar com o buraco. Se ele se envenenou, ele vai continuar com todos os órgãos internos queimados, ardendo, e por aí vai. E ele vai precisar de ajuda para poder reestruturar o seu perispírito. Quem tiver interesse de conhecer mais sobre essa questão, o melhor livro acerca do suicídio é Memórias de um Suicídio, Memórias de um Suicida, da dona Ivone do Amaral Pereira. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se podemos nos exprimir assim, flexível e expansível. Por isso, a forma que toma, se bem que calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou qual, né, a aparência a seu gosto,
ao passo que o envoltório, né, o corpo sólido, lhe oferece uma resistência insuperável. Então, o corpo perispiritual, ele é moldável. Eu estava falando, o Emmanuel apareceu para o Chico a primeira vez como bispo, né, com a aparência da sua última encarnação. Depois ele passa a se apresentar como Públio Lentulus. Digamos que alguém ali estudando o livro Renúncia faz uma evocação do Padre Damiano, que é Emmanuel. Ele vai se apresentar com a aparência do Padre Damiano. O espírito é o mesmo, mas porque a vida, ela é uma só. Nós temos uma única vida, mas nós temos várias existências. Então, o espírito que tenha conhecimento, ele vai poder plasmar, ele vai poder modificar o seu perispírito através do seu pensamento. Isso requer conhecimento, não requer sabedoria, nem elevação. Os nossos irmãozinhos instigantes que têm conhecimento, mas não têm desenvolvimento moral, vão também transformar o seu perispírito, vão também se modificar para meter medo ou para enganar. Virem com a aparência do Dr. Bezerra, com a aparência de alguém conhecido, para poder manipular aquela pessoa que com a qual ele está querendo se comunicar, ou no caso ali de se transformar num bicho, se transformar num monstro para poder assustar. E nós vamos ver no livro Libertação, os nossos irmãozinhos instigantes com bastante conhecimento de como se processa, de como trabalha a mente do ser humano, né? Como se trabalha a mente do espírito que está ali se manifestando através do perispírito, através da culpa, através do remorso, né? Não do arrependimento, porque quem entra no arrependimento já está em outro plano, mas a culpa principalmente, aí nós vamos ver ele se transformar aqueles que estão ali pela culpa, transformá-los em animais através da hipnose. Nós vamos ver isso no livro Libertação, isso muito claro, muito bem explicado no livro Libertação, e nós vamos ver lá licantropia, né, transformação no lobo, através da hipnose de um irmãozinho instigante, mas com muito conhecimento, no domínio, no poder ali, sob um outro irmão com culpa, no caso uma mulher com culpa, com muito remorso, e ele faz com que ela se transforme numa loba. Desembaraçado desse entrave que o comprimia, quer dizer, desembaraçado do corpo, né, que o comprimia, o perispírito se expande ou se contrai, transforma-se em uma palavra, presta-se a todas as metamorfoses, né, as modificações, como eu estava falando aqui, segundo a vontade que age sobre ele, ou a vontade do espírito, né, que está ali controlando aquele perispírito, ou a vontade de um espírito com conhecimento que hipnotiza aquele outro espírito que está subjugado ali. É por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito que quer se fazer reconhecer pode, quando isso é necessário, tomar a exata aparência que tinha quando vivo, mesmo a de acidentes corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Comentei sobre isso, né? Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível, em seu estado normal. Dizemos em seu estado normal, porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta, porque um espírito pode se tornar visível, né? E nós teremos os agêneres, né, que se tornam visíveis e tangíveis, e nós temos nos casos de materializações, que o espírito se utiliza do ectoplasma que o médium de efeitos físicos doa, e ele se utiliza desse ectoplasma e se materializa.
E isso é assunto que nós vamos ver mais para frente, por isso que o Kardec não entra em detalhes, né? Voltemos à natureza do perispírito, porque isso é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que, embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria. E isto resulta do fato das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos, como eu estava falando aqui, né? Vai se ver isso depois. Viu-se, sob a influência de certos médiuns, aparecerem mãos, tendo todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que vos agarram e de repente se esvanecem como uma sombra, né? A materialização de uma mão. Nós temos muitos casos de guardados em centros espíritas, né? Que eles colocavam dentro de uma cera líquida, a mão entrava ali, moldava, e eles têm esses moldes, né? Que a mão se materializava e eles têm esses moldes guardados que foram realizados em sessões de materialização. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, em executando certos movimentos, tocando mesmo melodias em um instrumento, provam que elas são a parte visível de um ser inteligente invisível. Óbvio, né? Ali está vendo só a mão, mas quem está comandando aquela mão é um ser inteligente. Sua tangibilidade, né, o fato de se poder tocar, né, sua tangibilidade, sua temperatura, em uma palavra, a impressão que fazem sobre os sentidos, se a viu deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente, provam que são de matéria qualquer. Nós vamos ver as fotos, né, do William Crookes, da Kate King, que se materializa, que é ali fotografada como se fosse uma pessoa encarnada, né? E que pode pegar coisas, pode bater, a pessoa sente, né? Se ela apertar, a pessoa sente. Nós vamos ver, né, no lar de Frei Luiz, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, eles realizam, o espírito se materializa e realiza cirurgias lá no Hospital de Frei Luiz. Quem quiser conhecer mais sobre isso, tem o livro A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César Fructuoso, que é oncologista e médium trabalhador da Casa de Frei Luiz. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido para o estado fluídico e reciprocamente, né? Então ele está fazendo uma comparação aqui, como acontece com algumas substâncias, né, que podem passar de um estado para outro, aquele espírito ali pode se tornar visível ou invisível. A natureza íntima do espírito propriamente dito, quer dizer, do ser pensante, é-nos inteiramente desconhecida. Revela-se a nós por seus atos. Então nós vamos ver, né, no Livro dos Espíritos, que eles colocam que a natureza do espírito é desconhecida, que nós, né, não temos ainda como compreender. Agora, o perispírito e o corpo físico são criações do fluido cósmico universal. Né? Como o André Luiz coloca no Evolução em Dois Mundos, o fluido cósmico universal é como se fosse a água e nós, como peixes, estamos mergulhados nessa água. Então, tudo que está à nossa volta, ele deriva, é construído, é feito através do fluido cósmico universal. Então, o nosso corpo, o perispírito, o planeta, tudo que nós conhecemos. O espírito, a formação do espírito nos é desconhecida. Nós não sabemos
do que o espírito é formado. Nós sabemos que é uma centelha de luz, mas não sabemos do que ele é formado. Então, a natureza íntima do espírito propriamente dito, quer dizer do ser pensante, é-nos inteiramente desconhecida. Revela-se a nós por seus atos e seus atos não podem impressionar nossos sentidos materiais, senão por um intermediário material. Por isso a necessidade do perispírito. O espírito tem, pois, necessidade de matéria para agir sobre a matéria. Então precisa de um corpo semimaterial, que é o perispírito, para agir sobre a matéria, que é o corpo físico. E desencarnado, o perispírito é semimaterial, continua, e ele, com a ajuda do ectoplasma de um médium, ele vai poder se materializar e se manifestar. E um espírito elevado ou um espírito com muito conhecimento, ele consegue se materializar, que são os agêneres, né? Mas isso são casos muito raros. Então, o espírito tem, pois, necessidade de matéria para agir sobre a matéria. Tem por instrumento direto o seu perispírito, como o homem tem seu corpo. Ora, seu perispírito é uma matéria quintessenciada, é uma matéria sutil, etérea, mas é matéria, como acabamos de ver. Tem, em seguida, por agente intermediário, o fluido universal. Nós estamos mergulhados no fluido universal, né? Então, tem, em seguida, por agente intermediário, o fluido universal. Espécie de veículo sobre o qual age, como nós agimos sobre o ar, para produzir certos efeitos, com a ajuda da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Então, da mesma forma que nós agimos sobre o ar, criamos o som, fazemos uma série de coisas, nós agimos no fluido universal e criamos, nós pensamos, no momento que nós pensamos, nós agimos sobre o fluido universal e materializamos. Então, todos os nossos pensamentos estão materializados à nossa volta, né? São plasmados, materializados à nossa volta de uma forma sutil, mas é matéria. É uma matéria sutil, mas é matéria. Nós materializamos porque nós somos co-criadores menores, mas somos co-criadores. Como Jesus colocou, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e ainda mais. Então, todos nós somos co-criadores menores. Considerada dessa maneira, a ação do espírito sobre a matéria se concebe facilmente. Então, considerada dessa maneira, entendendo dessa maneira, a ação do espírito sobre a matéria se concebe facilmente. E compreende-se, desde logo, que todos os efeitos que dela resultam entram na ordem dos fatos naturais, e nada tem de maravilhoso, nada tem de sobrenatural. São coisas naturais. Pareceram sobrenaturais porque não se lhes conhecia a causa. Conhecida a causa, o maravilhoso desaparece, e esta causa está toda inteira nas propriedades semimateriais do perispírito. Então, é através dessas propriedades semimateriais do perispírito que nós atuamos, né, no corpo quando estamos encarnados e atuamos junto aos encarnados quando estamos desencarnados. Por quê? Porque o perispírito é semimaterial. Então, quando um médium conversa com um espírito, é o perispírito do médium que está ali deslocado, no momento que se desloca, entra em transe, o transe é o deslocamento, então ele se desloca, então é de perispírito para perispírito, o perispírito que está encarnado, o médium, para o perispírito desencarnado que está ali querendo se comunicar, é assim que ocorre a comunicação mediúnica. Então, é uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar e da qual não se admirará mais dentro de algum tempo, e da qual não se admirará mais dentro de algum tempo. Como não se admira hoje a correspondência à distância
pela eletricidade em alguns minutos. Vamos lembrar que na época que o Kardec escreveu esse livro, na metade do século XIX, o telégrafo, né, que era através da eletricidade, era a comunicação mais moderna que existia. Talvez nos perguntem como o espírito, com a ajuda da matéria tão sutil, pode agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas, etc. Seguramente não seria um homem de ciência quem poderia fazer semelhante objeção. Ele, um homem de ciência, né? Kardec é um cientista, né, acima de qualquer coisa. Então, seguramente não seria um homem de ciência que poderia fazer semelhante objeção. Porque, sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sob nossos olhos exemplos análogos, né? Exemplos iguais, exemplos parecidos. Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra seus mais poderosos motores? Vamos lembrar, na época de Kardec, os motores, né, a carvão, né, a vapor. Né? Então, é o que ele está colocando aqui. Quando se vê o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, né? O trem a vapor, né? O vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada levantar as rochas, a eletricidade destruir árvores, né? O raio é um raio elétrico, é uma eletricidade que cai ali, destruir árvores e perfurar muralhas. O que há de mais estranho em admitir que o espírito, com a ajuda do seu perispírito, possa erguer uma mesa? Quando se sabe, sobretudo, que esse perispírito pode se tornar visível, tangível e se comportar como um corpo sólido. Então, nós vamos ver através da literatura espírita, principalmente através do nosso querido, amado Chico Xavier, a quem nós devemos os conhecimentos, né, as obras subsidiárias, as obras que dão subsídios a tudo que o Kardec nos traz, são as obras principalmente do Chico. Né? E nós vamos ver através de Emmanuel, através de André Luiz, através de Neo Lúcio, muitos outros, né, do Humberto de Campos e muitos outros. Nós vamos ver eles nos trazendo os esclarecimentos. Então, espíritos que se tornam tangíveis a ponto de segurarem uma criança no colo para se tirar uma fotografia. Nós vamos ver, né, os espíritos que se materializam a ponto de realizar cirurgias em corpos físicos, sem dor, sem causar sangramento. Então, são coisas que a ciência não explica, mas os espíritos vêm nos trazendo as explicações e vêm nos mostrando como elas acontecem, e principalmente o livro dos médiuns, que é o que nós estamos estudando aqui agora, é o manual para os médiuns ostensivos saberem o que acontece, como acontece e por que acontecem coisas diferentes com eles do que não acontecem com as pessoas que não são ostensivas, porque médiuns somos todos. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos ver o capítulo 2, manifestações físicas, mesas girantes. Até lá!